E é hora de destacar a parceria do nosso programa com o Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia. E vamos continuar destacando os estudos feitos no Nordeste brasileiro. Na semana passada, falamos sobre a adaptação de forrageiras, para a identificação de plantas nativas com potencial forrageiro para o sertão brasileiro. É isso mesmo, tá? Hoje, vamos destacar o estado de Pernambuco, segundo no ranking da produção de leite do Nordeste e com mais de 60 mil produtores. Olha só, pessoal, eles são responsáveis pela marca de cerca de 2.300.000 litros de leite obtidos por dia. São 27 municípios pernambucanos que integram a bacia leiteira, em sua maioria localizada no Agreste Meridional e também no sertão do Araripe. E para entender o contexto da produção desta região, eu falo agora com um profissional referência no estado, no Nordeste e no Brasil. É o Nivaldo de Azevedo Costa, médico veterinário e coordenador da Clínica de Bovinos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é mestre e doutor no programa de pós-graduação em Ciência Veterinária pela própria universidade e conversa com o Giro do Boi nesta manhã, direto da cidade de Garanhuns. Doutor Nivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar falando sobre os problemas da nossa pecuária, principalmente aqui da nossa região. Bacana. E quando eu já anunciei aqui na abertura do programa, um monte de gente do Brasil já se manifestou aqui, já parabenizando a entrevista de hoje. Me parece que sou uma pessoa muito famosa, conhecida e referência em todo o Pernambuco, em todo o Nordeste. Há quanto tempo nessa labuta, nessa lida, cuidando de gado leiteiro? Conta pra gente, doutor. Aqui na Clínica de Bovinos, no dia 13 de maio, próximo passado, eu completei 41 anos. Nossa, que maravilha, hein? Então, esse pessoal, na maioria que se manifestam, deve ser ex-alunos, residentes que passaram por aqui, outras pessoas, e eles são bondosos comigo. Não é que eu tenha nem essa fama, nem essa competência toda, não. Não, com certeza. O senhor não tem noção de quantos alunos quantos profissionais o senhor formou e colocou no mercado, tem, doutor? Olha, Mauro, a Clínica de Bovinos é uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Uhum. Então, nós temos uma limitação de pessoas aqui. Sim. Então, por exemplo, são 8 estagiários, 8 residentes, entendeu? Não é um público muito grande que passam por aqui. Mas residentes já tem mais de 150 residentes no mercado. Que maravilha, ajudando a nossa pecuária, né? Instituições. Que bacana. Nesses mais de 4 décadas dedicados à pecuária nordestina, doutor, o que o senhor poderia destacar rapidamente para a gente, fazendo um desenho do que era lá atrás e do que a gente vive atualmente? Evoluímos muito, principalmente se tratando de produção leiteira? Ô, Mauro, acho oportuna demais essa pergunta e eu me questiono todo dia sobre ela. De quando eu cheguei aqui com os cabelos, com cabelo e com cabelo preto, e hoje que eu estou sem os cabelos, e já com 40 anos de caminhada. Veja bem, a região evoluiu muito do ponto de vista genético. Nós saímos naquela época de uma vaca de 8, 10 quilos de leite, que era uma vaca espetacular. Hoje a gente tem vacas aqui em Mestiça com 50, 60 quilos de leite. Nossa! Nós evoluímos muito geneticamente, mas ainda temos um pecado muito grande na questão sanitária. Eita! No apoio ao produtor, na questão da infraestrutura, de estradas, etc. Então nós temos muitos gargalos ainda para ser vencido. E recentemente houve um avanço também muito grande aqui na questão de volumoso, de guardar comida, vamos dizer assim. Porque o tradicional daqui era o pasto e a palma. E hoje a gente tem uma quantidade de uma produção de silagem muito grande na região. As pessoas despertaram, principalmente depois da última seca, despertaram para essa necessidade de produção de volumoso. E estão produzindo com tecnologia. Então isso é uma coisa que melhorou muito. Maravilha. Doutor Nivaldo, essa questão de estradas, logística, essa aí diz respeito mais ao poder público, né, resolver. A gente paga tanto imposto, eles bem que deveriam nos ajudar nesse aspecto. A gente não consegue mexer muito nesse lado. Agora, essa questão sanitária me preocupa, doutor, porque a gente sabe que sem sanidade não existe nada.
né? E quais são as principais doenças, por exemplo, que atrapalham esse aumento ainda maior da produção e da produtividade da bacia leiteira do estado de Pernambuco e do Nordeste como um todo, na sua opinião? Olha, você veja, Mauro, o que tem acontecido recentemente. Nós temos tido um problema aqui muito grave de raiva bovina. Raiva. Sim. Raiva bovina. E recentemente você deve ter visto, isso foi noticiado aí na imprensa, um caso de raiva humana em humanos, lá em Minas Gerais. Foi. Até faleceu então, essa pessoa. Doença que é uma delas que deve ser uma preocupação dos órgãos governamentais na questão sanitária. Só para você ter ideia, para as pessoas terem ideia, do ano passado para cá nós abrimos 46 encéfalos e desses 26 foram positivos para raiva. Então isso é um número gravíssimo, de uma doença que pode ser vacinada facilmente com um custo baixíssimo, entendeu? Então isso é uma coisa que nos preocupa bastante. E aí eu fico perguntando, isso foi a clínica de bovinos que fez isso. E o resto do estado? Qual foi esse percentual real? Quer dizer, eu não sei se nós temos esses dados. Pois é, preocupante. Dos últimos anos para cá, de 3, 4 anos para cá também, tem tido um aumento muito grande de tristeza parasitária bovina, que é conhecido como doença do mal triste, pendura, popularmente as pessoas, o nosso homem do campo conhece assim. Mas é tristeza parasitária, anaplasmose e babesiose. Tem tido um número muito grande e houve uma perda muito grande de animais. Esses são os gargalos principais. Os problemas digestivos, de uma maneira geral, porque como a gente é um hospital de bovinos, então o carro-chefe vamos dizer assim, são os problemas digestivos, né? Problemas de desordens digestivas mais diversas, por erros de alimentação, por manejo de uma maneira geral. Entendi. Bom, só para fazer um comparativo rapidamente aqui, doutor Nivaldo, no ano passado os estudos mostraram que 90% dos gastos de confinamento, por exemplo, no Brasil, foram relacionados à alimentação e sobraram só 10%. Você sabe, para você manter o seu gado intacto, extremamente saudável, preventivamente e curativamente falando, você gasta menos de 5%. Só para você ter uma ideia. Aí o doutor chega e me fala que tem problemas de raiva, problemas de tristeza parasitária, provavelmente deve ter problemas gravíssimos também lá de brucelose, tuberculose, mastite e outras doenças também que são comuns e que podem ser resolvidas, pessoal, para aumentar a sua produção e a sua produtividade e manter o nosso status sanitário. Esses são os grandes desafios de vocês aí, doutor. Como é que vocês têm trabalhado com isso? Você tocou numa outro problema sanitário grave, que é esse da brucelose e da tuberculose. Em 2001 foi instituído a lei, o Programa Nacional de Combate à Erradicação da Brucelose e Tuberculose, e nós estamos andando nesse programa a parte de tartaruga. Né? Então você veja de 2001 agora para cá, quantos anos já se passaram. E a evolução foi muito pouca, porque a fiscalização é muito pequena, então, se compra muitos animais, o produtor compra muitos animais, há um comércio sem controle, as pessoas compram sem fazer exame. Então, tudo isso leva a um aumento do número de doenças e nesse aspecto da brucelose e tuberculose é muito grave. Eu lembro que o doutor Nivaldo Costa, pessoal, ele está hoje aqui no Giro do Boi a convite do Conselho Federal de Medicina Veterinária e também a convite dos 27 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia do Brasil, hoje falando sobre sanidade, falando sobre genética, falando sobre nutrição e os desafios da bacia leiteira no Nordeste brasileiro, né? E de que forma, doutor Nivaldo, que o médico veterinário e também o zootecnista podem ajudar a minimizar esses impactos que fazem tão mal para a nossa produção e para a nossa produtividade, tanto de carne quanto de leite? Veja bem, Mauro, essas duas profissões é o carro-chefe da condução desse rebanho, não tenha dúvida disso. Na nossa região, há muita ainda carência dos zootecnistas, principalmente na questão nutricional. Eu sempre costumo dizer, quando estou falando nesse ambiente universitário, de que bons zootecnistas evitariam
principalmente no tocante à nutrição, evitaria muitas doenças que chegariam à quinta de bovinos ou ao médico veterinário clínico. Isso é um caminho que tem que ser perseguido. E na questão do médico veterinário, uma coisa gravíssima hoje, você veja, porque tudo se passa pela questão oficial, esses programas, como o Programa Nacional de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, se passa por uma questão oficial. Se o poder público não puxa esse programa, não fiscaliza, esse mercado de trabalho para o médico veterinário privado, ele diminui e, consequentemente, o comércio e a aquisição de animais, elas vão acontecendo sem as devidas fiscalizações. Então, a gente não anda. Mas não tenha dúvida nenhuma que esse profissional é importantíssimo se é que queremos ver um rebanho sanitariamente melhor e um caminho mais tranquilo para o Brasil crescer nessa área. Esse profissional, não tenha dúvida que ele é importantíssimo. E é isso que sustenta a nossa região ainda. Doutor Nivaldo, não sei se o senhor concorda comigo, mas tem uma colocação que eu queria fazer, queria saber da sua opinião. Gradativamente o Brasil está deixando de vacinar contra a febre aftosa aqui no nosso país, né? Por enquanto os estados do Nordeste estão vacinando ainda, mas provavelmente em breve, já no ano que vem ou no outro, o Nordeste também deve deixar de vacinar, fazendo com que o Brasil seja livre de febre aftosa sem vacinação. Se por um lado isso é bom, que aumenta a possibilidade de ingresso dos nossos alimentos para outros mercados, por outro me preocupa, porque o pecuarista ele vai estar desobrigado a levar 2 vezes por ano o seu gado até o curral para vacinar contra a aftosa. Aí ele fala, bom, eu não tenho obrigação de levar meu animal para o curral, mexer com o meu gado para vacinar contra a aftosa, deixa para lá as outras doenças. Isso me preocupa, não sei se preocupa o senhor também. Não tenha dúvida, Mauro, você está coberto de razão. Você veja no início da nossa conversa, quando eu falei que nós evoluímos geneticamente, nós fazemos transferência de embrião por aqui, nós fazemos disseminação, já é uma coisa muito praticada, mas evoluímos pouco na questão sanitária. Ou seja, esse produtor que tem uma vaca de 40, 50, 60 quilos de leite, ele ainda compra a vaca do vizinho sem fazer teste. Olha só. Então, isso é um retrato do que vai acontecer também com o que aconteceu agora com vacina, né, humana. Nós deixamos de vacinar outras vacinas que já acontecia num percentual espetacular de exemplo para o mundo e nós deixamos. Isso pode acontecer também com as vacinas dos animais. Se não tiver fiscalização correta, nós vamos, não tenha dúvida nenhuma, que nós vamos cair na questão sanitária, e isso é muito grave para o tamanho e para a qualidade do nosso rebanho. É verdade. Fiscalização e conscientização por parte do produtor, viu, pessoal? Educação sanitária. Exatamente, educação sanitária. Por isso a importância, doutor Nivaldo, dos 200 mil médicos veterinários que temos hoje no nosso país, dos 35 mil zootecnistas que temos hoje no nosso país, se juntarem para essa campanha maravilhosa do Conselho Federal e dos 27 conselhos regionais para o recadastramento, tá? Receba a sua nova cédula digital e física, não tem custo algum, exceto para quem está se formando agora. Esse é um pedido, está até o QR Code aí, doutor Nivaldo, para o pessoal fazer o seu recadastramento, afinal de contas aí, mostrando a importância do papel, a primordial desses dois profissionais para a segurança alimentar e, é claro, para alimentar esses 10 bilhões de bocas que precisamos alimentar no futuro próximo, segundo a ONU, né, doutor Nivaldo? Não tenha dúvida, Mauro. Não tenha dúvida, que é muito importante isso, mas o médico veterinário tem dado sua contribuição. É preciso que todos, o poder público, o poder privado, o médico veterinário, todos imbuídos do mesmo espírito para a gente sair dessa situação que nós vivemos. E, como você disse, é bom frisar que a ausência da vacinação, ou pelo menos a ausência da fiscalização, se não tiver um trabalho de acompanhamento, isso é um risco muito grande. Nós temos hoje percentuais aqui de tuberculose que não justifica, que não está de acordo com os percentuais a nível nacional, tá certo? Nós estamos num ambiente que recebemos 1.200 animais por ano internados e o percentual que nós vemos aqui de brucelose, de raiva, de tuberculose, nos parece muito maior do que o que é expressado
nos órgãos públicos, vamos dizer assim. E precisamos acabar com isso, tá bom? Palavras de quem está há muitos e muitos e muitos anos aí lutando dia e noite, não tinha final de semana, feriado, dia santo, em prol da pecuária brasileira, viu? Eu conversei ao vivo hoje com o Nivaldo de Azevedo Costa, médico veterinário, professor da Universidade Federal Rural do Estado de Pernambuco, que bateu um papo conosco direto da minha querida cidade de Garanhuns, interior pernambucano. Doutor Nivaldo, muito obrigado por esse bate-papo. Apareça sempre aqui no Giro do Boi, doutor. Eu que agradeço, Mauro, pela oportunidade. Estou sempre às ordens, não só a minha, mas da Quinta de Bovinos de Garanhuns, que tem mais outros profissionais que poderão também contribuir assim que for solicitado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, um abraço para o senhor e para todos aí.